Olá, tudo bom? Bom, meu nome é Marcelo Andrade Amorim, eu sou aluno de licenciatura em Geografia pelo CEDERJ, né, do Polo de Niterói, e estou aqui para apresentar a aula para o curso para a cadeira de estágio supervisionado 3. Né? É, Essa aula tem o nome de Meio Ambiente e Doenças Tropicais no Brasil, como se relacionam. Então, essa aula eu vou apresentar em PowerPoint e um pouco dividido em 3 pontos: sobre vírus, sobre doenças tropicais e ações antrópicas, né, principalmente as atuais, do que ocorrem no Brasil. Né? A avaliação para essa aula aos alunos seria com relação com que os alunos apresentassem uma pesquisa a partir do conteúdo dado, livre, ou seja, por ser livre, eles têm a liberdade e vamos assim entender o que eles absorveram desse conteúdo, né? Então, sendo uma coisa mais aberta, eles mais à vontade e logo conseguimos aproveitar esse conteúdo, né? Conteúdo que está na cabeça deles, né? Então, vamos lá. Né? Aqui está novamente o título, que é o Meio Ambiente e Doenças Tropicais no Brasil, como se relacionam. Então, o primeiro ponto que vamos falar seria os vírus, né? O que é vírus? Bom, vírus são os organismos muito simples, né? Que eles não apresentam célula até, que eles precisam de outra célula, na verdade, eles precisam de uma célula para se reproduzirem, né? Para fazer a troca genética deles, né? Dos seus ácidos ribonucleicos, né? Sabemos um pouco da biologia, embora seja uma aula de geografia, mas aí tem uns tópicos sobre biologia. Sabemos que tem o DNA, que dá o código genético dos organismos pluricelulares, né, dotados de células ou celulares, e e também temos em outras classes de organismos o indivíduo, organismos mesmo, o RNA, que é o ácido ribonucleico. No caso dos vírus, eles apresentam e se reproduzem a partir do ácido ribonucleico, né? Então eles precisam ocupar uma célula viva para se replicarem, né? E aí, de acordo com a sua né? Com a sua replicância, aumenta a sua carga viral, né? Então, a estrutura do vírus é mais ou menos. Eu peguei aqui um exemplo de um coronavírus, né? Porque vimos aqui que eles têm várias estruturas diferentes, conhecidos como arboreovírus, coronavírus, entre outros, né? Então, ele tem várias estruturas e formas diferentes. Então, aqui podemos ver um pouco um leve exemplo, né? Um exemplo onde fica depositado seu material genético e aonde acontece essa troca e essa reprodução, né? A partir de uma célula, né? Já que ele precisa de uma célula, eles não possuem um metabolismo próprio, né? Então, daí essa necessidade, né? E vira algo também, um conceito ecológico sobre que é um organismo parasitário, né? Ele necessita de um organismo para sobreviver e para se reproduzir. A entrada de vírus nos organismos que não tem seu anticorpo, seu antígeno, e com esse aumento da carga viral, ele altera o comportamento natural desse organismo, né? Então, podemos considerar isso como doenças, né? Então, você tem um aumento na carga viral de acordo com cada vírus, você vai ter alguns sintomas no seu corpo, né? Muitos desses sintomas básicos, de acordo com a carga viral, já são diretamente são provocadas como febre, dores de cabeça, dor no corpo, falta de apetite, entre outros, né? Isso é de acordo com cada vírus que está infectando o organismo, que não tenha o anticorpo. Então, alguns exemplos, então, podemos falar sobre, aqui no slide, como AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência, ou seja, o vírus que quando entra no corpo, ele anula o sistema imunológico do corpo, podendo não reagir a nada que entre nele, né? Debilitando o corpo.
Outros exemplos aqui no texto são a catapora, dengue, febre amarela, gripe, hepatite, raiva, resfriado, rotavirose, rubéola, sarampo, todas já conhecidas pela gente, né? Todas já, acredito que todos já tenham ouvido falar sobre no mínimo 90% desses nomes, ou já tem até tido, né? Como resfriado, que não, né? Gripes e outros que já ouviu falar, bem pertinho da gente. Então, agora no outro ponto seria então as doenças tropicais, né? Por que doenças tropicais? Porque são doenças que elas ocorrem na região aqui, né? Pegamos aqui o mapa mundi. Então são doenças que ocorrem nessa região dos trópicos, ou seja, é uma região mais quente, uma região mais úmida e é favorável à proliferação de mosquitos, né? Que seriam os vetores desses vírus, que a gente vai logo ver também sobre esse pontinho. Então, são doenças infecciosas e parasitárias que ocorrem não exclusivamente nos trópicos, né? Tem algo também não geográfico, no sentido do mapa, mas tem uma questão também de social também, né? Lugares com baixa saneamento, poucos recursos financeiros, altas populações favorecem com que essas doenças proliferem. Né? Então, geralmente, se a gente jogar, né, voltar para a geografia social aqui, sabemos que no hemisfério sul você tem são países mais desenvolvidos, você tem esses recursos de saneamento, melhores habitações, uma educação um pouco favorável para que as pessoas saibam que não pode botar um pote, né, ou vasilhames que tenham água, que são locais de reprodução de mosquito, né, diferente dos outros países mais localizados aos trópicos, né? Então, daí o nome doenças tropicais. Então, agora vou falar um pouco, dar alguns exemplos de algumas doenças tropicais, talvez conhecidas pela gente, e dar a situação no Brasil, né? Não são dados atuais, não são dados recentes, são dados de 2015 para cá, né? Até 2021. Então, mas são dados que ainda são confiáveis, né? Então, aqui um pouco a febre amarela, é causado também pelo vírus da febre amarela, onde os sintomas são febres, calafrios, dores musculares, pele amarelada, daí o nome, o olho fica amarelado, insuficiência hepática e hemorragias, né? Aqui, como podemos ver aqui no mapa do Brasil e pelas cores, podemos ver que a área de risco e a área de transição seria justamente na parte da costa, principalmente no sudeste do Brasil, né? O último foco teve logo em seguida o acidente de Mariana, né? Depois do acidente de Mariana, começaram a detectar alguns casos, principalmente nessa região entre Minas Gerais até Santa Catarina, né? Da doença, né? Geralmente aqui podemos ver nessa imagem um pouco sobre o ciclo vetorial, né? Que eu falei um pouquinho antes. Então, se você vai ter um pouco na floresta, há alguma alteração na floresta e a aproximação do homem nesse ambiente que faz com que o vírus que ele estava naturalmente naquela região, entre seres vivos que já têm os anticorpos e não acontecia nada com eles, a partir do contato, da aproximação do humano e da presença de mosquitos, esse mosquito justamente ele pica, ele entra na corrente sanguínea de um animal silvestre, se armazena, ele pega o vírus, né, como um hospedeiro e depois passa para o homem. O homem, na sequência, voltando ao ciclo urbano, ao meio urbano, ele está infectado do vírus e transporta para a cidade e também por mosquitos, né, por proliferação de mosquitos, acaba contaminando outros indivíduos, né? E daí começa o foco da doença, né? Isso é um comportamento um pouco diferente para cada doença, mas é um pouco por aí, né? Essa relação do ciclo silvestre para o ciclo urbano. Então, outro exemplo, então temos a malária, um pouco encontrada mais na região norte do país, né? Cujos sintomas são febre, vômito, dores de cabeça, convulsões, coma,
né? Afeta a pleura também e as pessoas podem ter certas alucinações e tudo mais. É bem pesada, a pessoa não consegue ficar de pé e tudo mais, né? Gerado pelo vírus do Plasmodium, também transmitido pelos mosquitos, né? Um pouquinho uma coisa que eu não falei, a prevenção para a febre amarela seria vacina, né? Na malária ainda não temos vacinas, tá? Agora começando a ter um pouco avanço sobre um aumento de estudos sobre a vacina para a malária, mas ainda continua sendo repelente, mosquiteiros e o controle biológico dos mosquitos, né? Que é isso, não evitar de locais que tenha água empoçada, né? Aqui novamente o ciclo, né? Que a pessoa infectada, né, passa para o mosquito pica uma pessoa infectada e passa novamente para uma outra pessoa. As células da pessoa se tornam infectadas, as hemácias ficam infectadas, o mosquito suga o sangue dessa pessoa e assim passa consequentemente, né? Então aqui temos um quadro também sobre como anda o Brasil, né? Então é um problema ainda sério, principalmente na região norte, no interior. Uma outra doença um pouco mais conhecida pela gente é a dengue, né? Que também tem sintomas bem pesados, de até erupções cutâneas e sangue, dependendo do tipo da dengue, né? Tem a dengue hemorrágica, causa também isso por vírus, transmitido por mosquitos, né? E a prevenção também é a destruição do habitat do mosquito, né? Evitando ao máximo o crescimento dos mosquitos, né? Aqui já vemos no Brasil, então temos uma maior área de atuação da dengue, né? Que é um grande problema, é um grande perigo que ainda temos que combater, principalmente agora na época do verão, né? Um outro exemplo que vem recentemente, acredito que a partir da Copa do Mundo do Brasil, que com a chegada de muitos estrangeiros, é o Zika vírus, né? Dores de cabeça, dor nas articulações, coceira, dor muscular, as pessoas sentem bastante as articulações e tem um pouco consequências disso ao longo do tempo. Dizem que é difícil das dores saírem, sempre continuam sentindo essas dores nas articulações. A prevenção seria a mesma, né? Evitar a proliferação de mosquitos, né? No Brasil ainda é pequena os focos de Zika vírus, mas é uma doença muito em observação, muito tem-se bastante atenção para essa doença, principalmente em grávidas, porque ela afeta a placenta, podendo afetar também o feto, né? Então, e mesma coisa, os ciclos silvestres que vão, né, os mosquitos que picam e já estão naquele ambiente silvestre, vão para os centros urbanos, né? E aí daí o problema de infecção de mais pessoas. A febre chikungunya, também que dá erupções cutâneas, dores nas articulações, causadas pelo vírus chikungunya, também por mosquitos. A prevenção ainda é controle dos mosquitos, né? Aí vemos um pouco maior na distribuição do Brasil, principalmente no norte e nordeste da região, né? E os vetores é a mesma coisa, questões da floresta, que o mosquito, né? O mosquito é o elo entre o homem e a floresta, ou seja, o homem está começando a chegar mais para a direção da floresta, né? E agora um vírus já bastante falado hoje em dia, que é o coronavírus, o Covid-19, né? Onde ainda estamos ainda no período de pandemia, né? Não dá para falar que é o fim, mas já estamos bastante experientes sobre esse período, né? Máscaras, os padrões de segurança, álcool, a proteção, uso de máscaras em lugares fechados, evitar aglomeração, né? Então, os sintomas já falados, bastante falados, são febres, tosse seca, dificuldade respiratória, problemas realmente no pulmão, né? E a causa seria do problema do pulmão, temos a fadiga, né? E que é a grande a falência do pulmão, né? Podemos falar assim que a correlação, que é o maior número de pessoas morrem é justamente a questão do né, respiratória. A causa é o vírus do SARS-CoV-2 ou conhecido como Covid-19. A prevenção agora chegamos a vacinas,
né, para a Covid-19. Primeira dose, segunda dose e agora vamos começar a ter a terceira dose, né, de reforço. Aqui o mapa para mostrar que já o Brasil já tem uma grande, né, em toda a região do Brasil já temos problemas com relação ao Covid, né, principalmente nas grandes cidades, que seria onde os estrangeiros chegam a maior circulação de pessoas e daí a distribuição para o resto do Brasil. Esse não tem a forma de contágio é um pouco diferente, não é a do mosquito, mas contato de pessoas com gotículas respiratórias em ambiente fechado que se aproxima e a pessoa dali, né, inala aquele ar, né, contaminado, cheio da carga viral e daí contrai a doença, né? Então essas são algumas doenças tropicais, outras doenças virais também, né, para falar um pouco sobre como o vírus atua. E aí a pergunta é de onde aparecem essas doenças, né? Muitas das doenças tropicais, falando mais das doenças tropicais, o Covid foi um exemplo, né? Como ele é bastante falado, mas ele vem também um pouco dessa questão. Muitas dessas doenças, das tropicais, vêm por mosquitos, né? Está aqui um pequeno esquema do ciclo reprodutivo do mosquito, que a larva e a ninfa, os mosquitos se reproduzem jogando a larva em água, em corpos d'água limpos. A partir daí, do estado larval vai para o estado linfático, as ninfas, e daí a geração de mosquitos, né? Outra coisa também que falamos bastante seria os ciclos silvestres e ciclos urbanos, ou seja, essa interação dos ciclos, né, da cidade, do homem, no urbano, vamos falar um pouco do homem, chegando nesses ambientes florestais, silvestres, selvas, né? Justamente que é característica dos trópicos. Ele vai chegando, se aproximando, através de desmatamento, aumentando a sua área, aumentando a população humana, em direção a esses ambientes florestais, né? Então, esse seria a grande questão, né? Como que essas doenças chegam? A partir desse ponto, né? De que os organismos silvestres estão entrando cada vez mais em contato com o homem, né? Então, alguns exemplos atuais aqui sobre desmatamentos, né? A gente está vindo falar durante um bom tempo já, desde os 3 anos atrás até atualmente, o aumento do desmatamento da Amazônia, né? Vimos órgãos importantes como o INPE e setores universitários, algumas ONGs que vêm observando, governos internacionais. Então, vemos a questão do desmatamento, principalmente da Amazônia, né? Essas áreas que eram florestas, que eram equilibradas, elas começam a sofrer ações humanas, sendo desmatada. Aqui nesse exemplo aqui, podemos ver em vermelho as áreas, né, já desmatadas, em amarelo as áreas que estão sob pressão, né, que estão sendo empurradas para dentro, e a verde a área que ainda está preservada de verde, né, e o meio ambiente no seu estado de equilíbrio. Aqui podemos ver realmente o aumento do desmatamento, né, dos últimos 3 anos para cá, que é uma coisa preocupante. Então, é um ponto. Outro ponto também que vemos acompanhando atualmente na mídia, né, e nos jornais, principalmente na época de seca, que é o meio do ano, né, podemos ver aqui que é o exemplo aqui de janeiro a agosto, esse gráfico, e aqui é o agosto, que é o mês de seca. Então, temos uma hora de desmatamentos por queimadas e próprio corte para áreas de pasto ou soja, né, como na imagem aqui, né, a tomada do espaço florestal por plantações, cultivos de soja, cultivo e pasto, né, de vaca. E queimadas do Pantanal, né? Como vimos aqui também há pouco tempo atrás, também constantemente temos as queimadas. Naturais, porém, estão em números alarmantes, né? Como nunca visto antes, né? Então, esses animais, na verdade, que eles estavam nos seus habitats, eles começam a ter uma aproximação. Como a área deles está minimizada, eles vão para ambientes também urbanos, entre aspas, né, rurais, urbanos, antrópicas, né? Está ali a palavrinha aqui em cima, para lembrar bem, né? Por atividades antrópicas, que isso pode ser considerado atividades antrópicas, eles vêm se aproximar para se alimentar. E daí essa aproximação
da relação dos mosquitos nesses organismos que já têm seus vírus naturais e seus anticorpos e vão transportar esses vírus para os seres humanos, né? O Covid atualmente foi um pouco isso também, né? Podemos ver que foi questões de invasão humana nesses ambientes, né? Dá um exemplo aqui. Peguei essa foto aqui no Google Earth, no estado do Pará, né, no norte do Brasil, de 1984, antes do governo federal ter um projeto de fazer um reservatório de água para geração de energia elétrica, o reservatório de Tucuruí. Então, essa foto aqui de 1984, podemos ver que a área é totalmente preservada, né? Só um pedacinho aqui e começa a ter uma ocupação humana. Em 2021, vemos que mudou bastante com relação a áreas de plantação, né? De cultivo, principalmente de soja ou outros produtos do agronegócio. Podemos ver, então, que o remanescente de área florestal são as regiões de territórios indígenas, ou seja, os indígenas eles são conhecidos também como sentinelas das florestas, que mantêm o equilíbrio da região. Então, podemos ver que a importância do território indígena e podemos ver a chocante imagem de um ambiente florestado para o atual, favorecendo, então, a proliferação de doenças, novos vírus para os seres humanos. Então, podemos ver como consequência do desmatamento, esse aumento da região de contato entre animais e homem, o que favorece a chegada de vírus estranhos para o nosso corpo, para o corpo humano, onde não temos anticorpos, fazendo então com que feche esse ciclo, né, esses organismos florestais, para mosquitos principalmente, para o homem, né? Gerando então novas doenças, novos contágios, e assim como agora aconteceu foi a pandemia do Covid, né? E acredito que vem dos morcegos, né? O morcego saiu de uma região que foi desmatada, mordeu, se alimentou de sangue de algum animal, que o homem foi e comeu esse animal, e daí ele contraiu o vírus e daí espalhou, né, para o resto do planeta. Isso acontece com vários outros organismos. É uma coisa que temos a gripe aviária, a gripe suína, há 100 anos atrás tivemos a gripe espanhola, então tudo é um pouco a partir do contato, da aproximação do homem a áreas desmatadas, né? E a partir daí vimos então a importância da floresta, porque ela nos gera uma melhor qualidade de vida, um melhor equilíbrio para os seres humanos, e daí vemos o conceito então de sustentabilidade. A sustentabilidade ela é importante porque ela significa suprir necessidades, as nossas necessidades agora e pensando nas gerações futuras. Ou seja, ela é importante para que os nossos descendentes possam usufruir da mesma forma que podemos usufruir dos recursos. Então, a floresta seria um grande recurso para frutos, para remédios, para alimentação. Daí a importância para ela, né? Além de integrar com questões sociais, energéticas e econômicas, além das ambientais. Né? Então, essa pequena charge também da importância da sustentabilidade e de como nos comportarmos, né? Bom, é isso a proposta da aula. Espero que gostem e então eu vou deixar aberto então no espaço de comentários para um debate, para que assim a gente possa, né, conversar, né? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.